E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo aqui uma prática de pureza, de cálculo da pureza do carbonato de cálcio, tá? E como é que a gente vai estar fazendo isso daí? Qual vai ser o procedimento? Bom, vamos lá. Tem aí para vocês a equação aqui em cima, tá? Então a gente tem aqui a equação da reação do carbonato de cálcio com o ácido clorídrico, tá? Para fazer o cálculo da pureza, a gente vai estar utilizando uma propriedade bem interessante dos gases, pessoal. E qual é essa propriedade? Essa propriedade é uma propriedade que diz que na CNTP, 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. E como é que essa propriedade vai ajudar a gente a calcular a pureza do carbonato de cálcio? A gente pode observar que quando a gente reage carbonato de cálcio, 1 mol de carbonato de cálcio, com 2 mols de ácido clorídrico, a gente acaba tendo a produção de 1 mol de cloreto de cálcio, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Nesses produtos, o cloreto de cálcio vai estar na forma aquosa, ele vai estar dissolvido na solução, dissolvido em água. A água vai estar na sua forma líquida e o CO2 vai estar na sua forma gasosa. Então, o cloreto de cálcio vai estar aquoso, a água vai estar na sua forma líquida e o dióxido de carbono, né, o CO2, vai estar na sua forma gasosa. E ele vai ser liberado, né? Ele vai ser expulso ali da solução. Tudo bem? E é aí que a gente pode fazer essa relação de 1 mol de gás ocupar 22,4 litros, tá? O que essa reação está falando para a gente? 1 mol de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de CO2, pessoal. Então, 1 mol de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de CO2. É uma reação 1 para 1 aqui do que a gente quer, tá? Então, 1 mol de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de CO2. Tendo essa relação 1 para 1 entre carbonato de cálcio e CO2, a gente pode fazer a seguinte análise, a gente pode fazer a seguinte prática, pessoal. A gente pode utilizar aqui esse sisteminha que eu mostrei aqui, que eu desenhei aqui embaixo. Desculpa aí pelo desenho, pessoal. Minha habilidade artística não é muito boa, não. Mas vamos lá. A gente tem aqui, né, o primeiro sisteminha, que é o sisteminha antes da reação, pessoal. Então aqui do meu lado esquerdo, a gente tem o sisteminha antes da reação. Dentro do Erlenmeyer, eu vou colocar o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico. E a reação vai começar a acontecer aqui dentro do Erlenmeyer. Conforme a reação acontece, a gente vai ter a produção dos produtos, inclusive do CO2 na forma gasosa. O CO2 produzido dentro do Erlenmeyer vai, é claro, querer ocupar um espaço aqui dentro, que já está sendo ocupado por ar, e não vai ter como ele ficar dentro do Erlenmeyer, então ele vai precisar fugir. Quando ele fugir pela mangueira do Erlenmeyer, ele vai acabar vindo para essa proveta, tá, pessoal? Isso aqui é uma proveta mergulhado na água, completamente cheia de água. Então a gente tem a reação acontecendo dentro do Erlenmeyer, carbonato de cálcio e ácido clorídrico, produz o CO2 aqui dentro, o CO2 vai sair pela mangueirinha e vai entrar nessa proveta que está completamente cheia de água. Quando a reação acabar, a gente vai ter essa situação 2 aqui, que é a situação depois da reação. Depois que a reação acontecer dentro do Erlenmeyer, o CO2 produzido vai tentar sair pela mangueira e vai vir para a proveta.
e vai começar a ocupar o espaço da água, expulsando a água de dentro da proveta. Então a água que estava aqui dentro da proveta vai ser expulsa para fora, e quem vai ocupar esse espaço dentro da proveta é o CO2. Olhando as marcações da proveta, a gente consegue fazer a leitura de qual foi o volume produzido de CO2. Então a gente tem aqui o volume Y, né? Então a gente tem um volume que foi produzido de CO2. O que a gente vai fazer com esse volume de CO2? Vamos lá. Lembra da propriedade? Que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros? Então vamos lá. Se 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros, supondo aqui que tenha ocupado, sei lá, 25 ml da nossa proveta, a gente pode fazer a seguinte relação. 1 mol de qualquer gás, inclusive do CO2, ocupa 22,4 litros. Quantos mols vão ocupar os nossos 25 ml, pessoal? Então, com esse volume de CO2 produzido, a gente consegue encontrar o número de mols de CO2. Utilizando o volume de CO2, fazendo essa relação aqui, essa regrinha de 3, a gente encontra o número de mols de CO2. Com o volume, a gente encontrou o número de mols de CO2, utilizando aquela propriedade de 1 mol para 22,4 litros. Encontrando o número de mols de CO2, como é que a gente vai calcular a pureza, pessoal? Então vamos lá. Lembra que a relação entre carbonato de cálcio e CO2 é de 1 para 1? Certo? E utilizando aqui o volume, a gente achou o número de mols de CO2. Esse número de mols encontrado com o volume, a gente vai chamar de valor real. Então, vamos fazer aqui uma separaçãozinha. Então, esse número de mols aqui vai ser o nosso valor real. Tá? Que por enquanto eu vou chamar de X. Por que eu vou chamar de valor real? A reação não é 1 para 1? Se a reação é 1 para 1, o número de mols de CO2 que foi produzido equivale exatamente ao número de mols de carbonato de cálcio. Entenderam? O número de mols de CO2 formado numa reação 1 para 1 equivale exatamente ao número de mols de CO2 que eu tinha dentro do Erlenmeyer. Então, dentro do Erlenmeyer, eu vou colocar uma massa. Com essa massa de carbonato de cálcio, eu posso calcular o número de mols teórico que a gente tem lá de carbonato de cálcio. Como? Número de mols é igual a massa dividida pela massa molar. Correto? Com a massa molar do carbonato de cálcio e com a massa que eu pesei e coloquei no Erlenmeyer, eu consigo saber qual que é o número de mols teórico que eu tinha que ter de carbonato de cálcio. Então, com a massa que eu pesei e coloquei no Erlenmeyer, eu consigo o valor teórico. Que eu vou chamar de Y. A gente não calculou o valor teórico e o valor real? O valor teórico está sendo calculado como? Não é com a massa de carbonato de cálcio que eu pesei? Esse número de mols teórico aqui, ele acontece se 100% do que eu coloquei lá dentro, esse número de mols aqui só é real se 100% do que eu coloquei aqui dentro fosse carbonato de cálcio. Entendeu? O valor teórico só seria real se 100% da massa pesada fosse carbonato de cálcio.
Já o CO2 não, pessoal. Ó, o CO2 não. Por que que o CO2 não? O CO2 ele já corresponde ao meu número real de carbonato de cálcio por causa dessa equação. O número de mols de CO2 que eu tenho aqui é igual ao número de mols de carbonato de cálcio consumido. O ácido clorídrico estava em excesso. Todo o carbonato de cálcio foi consumido. Se todo esse carbonato de cálcio fosse realmente carbonato de cálcio, não tivesse nenhuma impureza, o valor teórico e o valor real seriam iguais. Só que não é o caso, pessoal. O nosso carbonato de cálcio não vai estar puro. Quer dizer que o número de mols de CO2 aqui vai ser um pouco menor que o valor teórico. O número de mols de CO2 vai acabar sendo um pouco menor que o valor teórico. E aí a gente pode montar essa regrinha de 3 aqui, pessoal. Se eu tivesse uma pureza de 100%, se todo o meu carbonato de cálcio fosse puro, não tivesse nenhuma impureza e toda a massa que eu pesei fosse realmente carbonato de cálcio, meu número de mols seria o valor teórico. 100% é igual o valor teórico. Mas não é o caso. A gente tem impurezas. Então, a gente vai corrigir essa pureza. Qual que é o número de mols real de carbonato de cálcio? O número de mols de CO2, reação 1 para 1. O número de mols real de carbonato de cálcio é igual ao número de mols de CO2 produzido, que a gente encontrou utilizando o volume. Então, a gente pode pôr aqui, ó. Qual vai ser a minha pureza se dentro daquele valor teórico só esse número de mols é o valor real. E aí a gente vai ter a nossa pureza em porcentagem, pessoal. Vamos para a prática agora para a gente conseguir os dados práticos, tá? Tanto o volume de CO2 quanto a massa de carbonato de cálcio. Vamos lá. Vamos para a parte prática, então? Aqui está o sisteminha que a gente vai usar. Então, nosso Erlenmeyer com a mangueira vai direto para o nosso proveta, tá? A proveta está aqui, totalmente cheia de água, tá? Eu vou jogar, então, lá a nossa trouxinha com o carbonato de cálcio. Aqui dentro tem 0,3 gramas de carbonato de cálcio. Anotem aí, vocês vão usar para os cálculos. Eu vou jogar lá, vou tapar e a gente vai ver qual o volume de gás que vai ser gerado, tá? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, a reação acabou. A gente teve uma mudança do volume. Vamos ver os resultados aí que a gente teve. Vocês conseguem ver ali, pessoal? Ó. 57 ml de gás produzido, viu? Então a gente teve 0,3 gramas de carbonato de cálcio, gerando aí pra gente 57 ml de gás. Então, utilizando o volume do gás e a massa do carbonato que a gente colocou, descubram aí pra gente a pureza do carbonato.